Ela só queria ajudar alguém com frio naquela noite gelada. Mal sabia que aquele homem simples, encolhido no ponto de ônibus, era um dos empresários mais poderosos do país. O que ele fez depois desse gesto mudou a vida dela para sempre. Comente de qual cidade você está assistindo e prepare-se para uma história que vai aquecer seu coração. O inverno em São Paulo havia chegado com uma intensidade que pegou a todos de surpresa. Naquela noite de julho, a temperatura havia despencado para 8 graus, algo raro mesmo para os padrões da capital paulista. Mariana Silva apertou o casaco marrom gasto contra o corpo enquanto aguardava o ônibus na Avenida Paulista. Seus dedos estavam dormentes e ela se arrependia de não ter trazido luvas. Após 12 horas divididas entre a faculdade de enfermagem pela manhã e o turno como garçonete no restaurante Cantinho da Vila à tarde, seus músculos imploravam por descanso. O salário mal cobria o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a prima na Zona Leste, mas era o suficiente para manter vivo o sonho de se tornar enfermeira. Mariana olhou para o relógio. 23h17. O último ônibus para o Itaim Paulista passaria em poucos minutos. Foi quando notou, 3 metros adiante, um homem sentado no banco do ponto, tremendo visivelmente. Vestia apenas uma camisa social de mangas compridas, abraçando o próprio corpo numa tentativa inútil de se aquecer. "O senhor está bem?" perguntou Mariana, aproximando-se com cautela. O homem de aproximadamente 40 anos levantou os olhos. Havia neles uma mistura de cansaço e algo que parecia surpresa. "Estou sim, obrigado", respondeu com uma voz rouca. "Só não esperava que esfriasse tanto." Mariana observou melhor o desconhecido. Apesar das roupas simples, havia algo em sua postura, na forma como mantinha a coluna ereta mesmo tremendo, que não combinava com a simplicidade do seu visual. Seus cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o rosto ainda jovem, marcado por pequenas rugas ao redor dos olhos. "O senhor vai pegar qual ônibus?" ela perguntou, tentando manter a conversa. "Para ser sincero, não sei bem", ele respondeu com um sorriso tímido. "Estou um pouco perdido." Algo na vulnerabilidade daquele homem tocou Mariana. Sem pensar 2 vezes, ela tirou seu casaco e o estendeu para ele. "Por favor, aceite. O senhor precisa mais do que eu." Não posso aceitar", ele protestou, visivelmente constrangido. "Insisto", Mariana sorriu. "Moro perto daqui", mentiu. Na verdade, tinha pela frente uma viagem de quase 2 horas. "Além disso, estou acostumada com o frio." Relutante, o homem aceitou o casaco. "Obrigado. Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", ela respondeu. "Só espero que consiga chegar bem em casa." Nesse momento, o ônibus de Mariana apareceu dobrando a esquina. "Esse é o meu. Tenho que ir." "Fique com o casaco, por favor." "Mas como vou devolver? Qual seu nome?" O homem conseguiu perguntar enquanto ela já subia os degraus do ônibus. "Mariana!" gritou ela pela porta, antes que o motorista a fechasse. "Mariana Silva!" Da janela do ônibus, viu o homem acenar com o casaco nos ombros. Por alguma razão, aquela imagem a fez sorrir, apesar do vento gelado que agora cortava seu corpo protegido apenas por uma blusa de algodão. O que Mariana não podia imaginar é que aquele homem aparentemente comum era Felipe Mendonça, CEO da Mendonça Enterprises, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Naquela noite, após escapar de uma reunião sufocante, ele havia dispensado seu motorista e seguranças, decidido a caminhar sozinho pelas ruas de São Paulo para clarear a mente. Um pequeno ato de rebeldia contra a vida controlada que levava há anos. Felipe olhou para o casaco em suas mãos. Um gesto tão simples, mas que não recebia há tanto tempo. Alguém se importando sem querer nada em troca. Mariana Silva. Precisava encontrar uma forma de agradecer aquela jovem. E mais importante, precisava devolver seu casaco. Felipe entrou no imenso apartamento no Jardim Europa às 2 da manhã. Os 300 metros quadrados nunca haviam parecido tão vazios. Jogou a chave sobre a mesa de centro de mármore italiano e olhou para o casaco marrom em suas mãos. Era um casaco simples, com alguns remendos discretos no cotovelo esquerdo. Dentro, um pequeno bolso interno guardava um crachá. Mariana Silva, garçonete, restaurante Cantinho da Vila. Felipe passou os dedos pelo nome impresso e sorriu. Finalmente tinha uma pista. No closet do tamanho de um quarto,
Entre ternos italianos e camisas de grife, o casaco marrom parecia deslocado, como ele se sentia muitas vezes. Aos 42 anos, Felipe havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas vivia sozinho desde o divórcio há 5 anos. Não por falta de oportunidades, mas porque as mulheres que conhecia pareciam mais interessadas no CEO da Mendonça Enterprises do que no homem por trás do cargo. Enquanto isso, no extremo oposto da cidade, Mariana chegava ao pequeno apartamento que dividia com a prima, Juliana. O relógio marcava quase 4 da manhã. A viagem tinha sido ainda mais longa que o normal, com o ônibus quebrando no meio do caminho. "Onde está seu casaco, Mari? Ficou maluca?" Juliana perguntou ao vê-la entrar tremendo. Mariana contou sobre o homem no ponto de ônibus. "Você deu seu único casaco para um estranho? O casaco que você levou 3 meses para comprar?" Juliana balançou a cabeça. "Seu coração é maior que seu juízo." "Ele precisava mais do que eu," Mariana respondeu simplesmente, enquanto esquentava água para um chá na pequena cozinha. "E como vai trabalhar amanhã? A previsão é de mais frio ainda." Mariana não tinha resposta. Aquele casaco havia custado quase 1 mês de salário, comprado em prestações numa promoção, mas não se arrependia. Na manhã seguinte, Felipe acordou decidido. Após uma rápida pesquisa, descobriu que o cantinho da vila ficava no bairro de Pinheiros. Contrariando sua rotina habitual, dispensou o motorista e pegou seu carro menos chamativo, um Volkswagen que mantinha para ocasiões em que não queria atrair atenção. No restaurante, foi recebido por um senhor de meia-idade que se apresentou como seu Antônio, o proprietário. "Mariana Silva?" "Não, ela não trabalha hoje pela manhã, só à tarde a partir das 16 horas, informou o homem, olhando com curiosidade para o casaco que Felipe carregava embrulhado cuidadosamente. Felipe agradeceu e saiu. Tinha uma videoconferência importante às 15 horas, mas algo dentro dele já estava planejando como escapar a tempo de retornar ao restaurante antes das 16 horas. No hospital-escola onde estagiava, Mariana espirrava enquanto atendia um idoso. A noite sem casaco havia cobrado seu preço na forma de um resfriado. "Você não parece bem, querida", comentou Dona Cleusa, a paciente que Mariana ajudava a tomar banho. "É só um resfriado, vai passar", respondeu com um sorriso, mesmo sentindo a garganta arranhar. O que Mariana não sabia é que, naquele mesmo momento, Felipe cancelava sua participação na videoconferência com investidores americanos, algo impensável até então. Pela primeira vez em anos, algo parecia mais importante que o trabalho. Ou alguém. O Cantinho da Vila era um restaurante de classe média que servia comida caseira a preços acessíveis. Naquela tarde, Mariana chegou ao trabalho ainda espirrando, mas determinada a não faltar. Cada dia de trabalho perdido significava um dia de salário a menos, algo que ela não podia se dar ao luxo. "Mariana, você está horrível", comentou Elisa, a colega de trabalho, ao vê-la vestindo o uniforme no pequeno vestiário dos funcionários. "Devia ter ficado em casa." "E pagar as contas com o quê?", respondeu Mariana, tentando sorrir enquanto amarrava o avental na cintura. "É só um resfriado bobo." Seu Antônio apareceu na porta do vestiário. "Mari, tem um cliente perguntando especificamente por você. Mesa 5. Intrigada, Mariana dirigiu-se ao salão. O restaurante estava relativamente vazio àquela hora, entre o almoço e o jantar. Na mesa 5, de costas para ela, estava um homem de cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Algo nele parecia familiar. "Boa tarde, posso ajudar?", perguntou, ainda sem reconhecê-lo. O homem virou-se e seus olhares se encontraram. Era ele, o homem do ponto de ônibus, embora estivesse diferente. Vestia roupas casuais de boa qualidade e parecia muito mais composto que na noite anterior. "Mariana Silva?", perguntou ele, levantando-se. "Você provavelmente não se lembra de mim, mas..." "O homem do ponto de ônibus", ela completou sorrindo. "Claro que me lembro. Vejo que está mais bem agasalhado hoje." Felipe sorriu, um pouco nervoso. Não estava acostumado a sentir-se assim. "Vim devolver seu casaco", disse, entregando-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado. "E agradecer pessoalmente." Mariana recebeu o embrulho, surpresa com o cuidado do pacote. Não precisava se incomodar em embrulhar, mas... "Obrigada." "Por favor, abra", insistiu Felipe. Ao abrir o pacote,
Mariana esperava encontrar seu velho casaco marrom. Em vez disso, deparou-se com um casaco novo, de lã italiana, na mesma cor marrom, mas visivelmente de qualidade superior. Mas este não é o meu casaco, ela gaguejou confusa. O seu está aqui também, Felipe respondeu, revelando outro pacote debaixo da mesa. Mas achei que você merecia algo mais quente para o inverno, especialmente depois do que fez por mim. Mariana ficou sem palavras por um momento. O novo casaco devia custar pelo menos 3 meses de seu salário. É muito gentil, mas não posso aceitar, disse, finalmente devolvendo o pacote. Ficaria feliz apenas em ter meu casaco de volta. Felipe não esperava uma recusa. As pessoas raramente diziam não a seus presentes. Por favor, considere como um agradecimento sincero, insistiu. Você não sabe o quanto seu gesto significou para mim ontem. Mariana espirrou novamente, confirmando o resfriado que pegara. Você está doente por minha causa, Felipe percebeu, sentindo-se culpado. Mais um motivo para aceitar. Olha, Mariana disse, sincera, agradeço muito, mas não me sentiria confortável. Não fiz aquilo esperando nada em troca. Um grupo de clientes entrou no restaurante e seu Antônio fez um sinal discreto para Mariana. Preciso voltar ao trabalho, ela disse, pegando apenas seu casaco original. Mas muito obrigada pelo gesto. Foi... Ela hesitou buscando a palavra certa. Inesperado. Felipe assentiu, respeitando sua decisão, mas não disposto a desistir tão facilmente. Posso ao menos saber seu horário de saída? Gostaria de convidá-la para um café, para conversarmos. Sem presentes, prometo. Mariana o estudou por um momento. Havia algo naquele homem que despertava sua curiosidade. Saio às 23 horas, respondeu finalmente. Estarei aqui, Felipe prometeu, com um sorriso genuíno. O relógio do restaurante marcava 23h15 quando Mariana terminou de trocar de roupa no vestiário. Estava exausta e o resfriado parecia piorar. Por um momento, considerou sair pelos fundos. Afinal, o que ela estava pensando ao aceitar um café com um completo estranho? Mas algo a impedia de simplesmente ir embora. Ao sair pela porta da frente do restaurante, viu Felipe encostado em um Volkswagen cinza, olhando para o celular. Ele ergueu o olhar e sorriu ao vê-la. Achei que talvez você tivesse mudado de ideia, comentou. Quase mudei, admitiu Mariana. Mas seria rude depois de você esperar tanto tempo. Há uma cafeteria 24 horas aqui perto. Podemos ir caminhando se preferir, sugeriu Felipe, demonstrando sensibilidade ao perceber que ela poderia não se sentir confortável entrando no carro de um desconhecido. Caminhando é perfeito, ela respondeu, agradecida pela consideração. A cafeteria era simples, mas aconchegante. Com o frio intenso, estava praticamente vazia àquela hora. Escolheram uma mesa ao fundo, longe da porta, onde o vento gelado não os alcançava. Então, começou Mariana após pedir um chá de gengibre com limão e mel para a garganta, ainda não sei seu nome. Felipe, ele respondeu, estendendo a mão. Felipe Mendonça. O nome não significou nada para Mariana, o que secretamente agradou a Felipe. Era raro encontrar alguém que não o reconhecesse imediatamente. O que você faz, Felipe? Perguntou ela genuinamente interessada. Felipe hesitou. Trabalho, com tecnologia. E você? Além de ser garçonete, claro. Estudo enfermagem. Estou no 3º ano. O restaurante paga as contas enquanto não me formo. Felipe admirou a determinação daquela jovem. Deve ser difícil conciliar trabalho e estudos. É, ela sorriu, mesmo com o cansaço evidente em seus olhos. Mas vai valer a pena. Sempre quis cuidar de pessoas. Como fez comigo no ponto de ônibus, Felipe observou, recebendo seu café preto. Mariana corou levemente. Aquilo não foi nada demais. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, não faria. Felipe discordou suavemente. Acredite, sei do que estou falando. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Felipe percebeu que estava diante de alguém genuíno, algo raro em seu mundo de relações calculadas e interesses ocultos. Por que estava naquele ponto de ônibus? Perguntou Mariana, finalmente. Sem casaco, sem saber qual ônibus pegar, Felipe considerou contar toda a verdade, mas hesitou. Se revelasse quem realmente era, aquele momento de autenticidade poderia desaparecer. Tive um dia difícil no trabalho, respondeu optando por uma meia-verdade. Precisava espairecer, caminhar um pouco.
Acabei me distanciando mais do que planejava e, quando percebi, estava perdido e sem bateria no celular. Mariana assentiu, entendendo a sensação de querer escapar, mesmo que brevemente. Todos temos dias assim, comentou, antes de ser interrompida por uma crise de espirros. Felipe a observou com preocupação. Você realmente não está bem. Deveria estar em casa descansando. Amanhã é minha folga, vou descansar. Ela garantiu, mesmo sabendo que tinha um longo dia de aulas pela frente. Conversaram por quase 2 horas. Felipe descobriu que Mariana era de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e viera para a capital em busca de melhores oportunidades de estudo. Morava com a prima desde que chegara 3 anos atrás. Já Mariana aprendeu que Felipe era divorciado, não tinha filhos, e gostava de literatura russa, algo que descobriram em comum, apesar das diferenças sociais que nem imaginavam. Quando finalmente saíram da cafeteria, passava da 1 da manhã. A temperatura havia caído ainda mais. Posso dar uma carona? Ofereceu Felipe. Prometo que sou completamente confiável. Mariana hesitou. Normalmente recusaria, mas o cansaço, o frio e o resfriado a fizeram considerar. Na verdade, moro muito longe daqui, no Itaim Paulista. Felipe disfarçou a surpresa. Era um bairro periférico, a pelo menos 2 horas dali de transporte público àquela hora. Mais um motivo para aceitar a carona, insistiu gentilmente. Após um momento de consideração, Mariana aceitou. No carro notou o interior bem conservado, mas sem luxos excessivos. Algo não batia. Felipe não parecia combinar com o estereótipo de alguém que trabalhava com tecnologia. Havia nele uma sofisticação sutil que ia além de sua aparência casual. Durante o trajeto, conversaram sobre livros, filmes e os lugares preferidos de São Paulo. Felipe ficou surpreso ao descobrir cantos da cidade que nunca havia visitado, mesmo morando ali por décadas. Ao chegarem em frente ao prédio simples onde Mariana morava, Felipe sentiu um impulso inesperado. Podemos nos ver novamente? Perguntou antes que perdesse a coragem. Mariana sorriu, mesmo com os olhos pesados de sono. Gostaria disso, respondeu sincera. Trocaram números de telefone. Enquanto havia a entrar no prédio, Felipe percebeu que, pela primeira vez em anos, estava ansioso pelo dia seguinte. O Volkswagen, acostumado a percorrer apenas áreas nobres da cidade, ganhou lentamente as ruas vazias rumo ao Jardim Europa, carregando um CEO que aos poucos redescobria o significado de conexão humana verdadeira. A manhã seguinte trouxe chuva fina a São Paulo, intensificando ainda mais o frio. No pequeno apartamento de Mariana, o despertador tocou impiedosamente às 5 horas. Seu corpo protestou com dores nos músculos e na garganta, mas ela forçou-se a levantar. As aulas começariam às 7 e o trajeto até a universidade consumiria pelo menos 1 hora. Na cozinha apertada, encontrou um bilhete de Juliana. Fiz um chá de ervas para sua garganta. Está na garrafa térmica. Tome durante o dia. Você parecia péssima quando chegou ontem. PS. Quem era o cara do carro? Vi pela janela. Mariana sorriu, pegando a garrafa. Sua prima era protetora, mas também curiosa demais. Enquanto tomava o chá, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia, Mariana. É o Felipe. Espero que esteja se sentindo melhor hoje. Gostaria de jantar comigo esta noite? Posso buscá-la após sua aula. Mariana hesitou. Havia algo nele que a intrigava, mas mal o conhecia. Decidiu ser sincera. Bom dia, Felipe. Ainda estou com resfriado, mas o chá está ajudando. Quanto ao jantar, tenho aulas até às 18 horas e depois trabalho no restaurante até às 23 horas. Talvez no meu próximo dia de folga? A resposta chegou quase imediatamente. Compreendo. E que tal um almoço rápido perto da sua universidade? Prometo não tomar muito do seu tempo. O coração de Mariana acelerou. Por que um homem como ele estava tão interessado em vê-la novamente? Visualizou o rosto de Felipe, sua expressão genuína durante a conversa na cafeteria. Havia algo de solitário nele, algo que ecoava sua própria solidão na cidade grande. Tenho 1 hora de almoço ao meio-dia. Estudo na Universidade São Francisco, campus Barra Funda. No outro extremo da cidade, em seu apartamento de cobertura, Felipe sorria para o celular como um adolescente. Em seguida, olhou para o relógio e sua expressão mudou. Tinha uma reunião importante com investidores chineses em meia hora. Pela primeira vez em anos,
Desejou poder cancelar um compromisso de trabalho. Enquanto seu motorista particular conduzia a Mercedes blindada pela cidade congestionada, Felipe consultou discretamente o Google sobre a Universidade São Francisco. A instituição era conhecida por seus cursos na área de saúde, mas estava longe de ser uma das mais prestigiadas. Imaginou Mariana, estudando em condições bem diferentes das universidades de elite que frequentara. Na sala de reuniões da Mendonça Enterprises, localizada no 4º andar de um edifício imponente na Faria Lima, Felipe conduzia a apresentação para os investidores com sua habitual competência, mas sua mente vagava para o futuro encontro. Às 11h30, para surpresa de sua assistente pessoal Camila, ele anunciou que precisaria sair para um compromisso pessoal. Mas, senhor, temos a reunião com o conselho às 14 horas, lembrou Camila, visivelmente confusa. Em 15 anos trabalhando com Felipe, nunca o vira colocar assuntos pessoais na frente dos negócios. Peça para adiantarem os documentos. Estarei de volta a tempo, respondeu Felipe, sem dar mais explicações. Ao meio-dia, Mariana saía apressada do prédio de salas de aula, quando avistou Felipe esperando sob um guarda-chuva na calçada em frente. Estava simples, mas notavelmente elegante, com calça social escura e camisa azul clara. Você veio mesmo, comentou ela surpresa. Prometi que viria, ele respondeu sorrindo. Conheço um restaurante aqui perto. A comida é boa e o atendimento é rápido. O restaurante era despretensioso, mas aconchegante. Felipe escolhera propositalmente um lugar que não frequentava habitualmente para reduzir as chances de ser reconhecido. Enquanto comiam, Mariana falou sobre suas aulas da manhã e como era difícil se concentrar com o resfriado. Felipe a ouvia com genuíno interesse, admirando sua persistência. O que exatamente você faz com tecnologia? Perguntou Mariana, entre uma garfada e outra do filé de frango com legumes. Felipe hesitou. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperava. Sou diretor de uma empresa de tecnologia, respondeu, optando por uma versão simplificada da verdade. Que legal, qual empresa? Talvez eu conheça. Felipe tomou um gole de água, ganhando tempo. Mendonça Enterprises. Os olhos de Mariana se arregalaram. Mesmo não sendo muito ligada no mundo corporativo, aquele nome era familiar. Espera a gigante de tecnologia, a das inovações em inteligência artificial? Felipe assentiu, desconfortável. Você deve ser muito importante lá, comentou ela impressionada. Sou o CEO. Felipe admitiu finalmente, observando atentamente a reação dela. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. O CEO da Mendonça Enterprises estava tremendo de frio em um ponto de ônibus sem casaco, perguntou com uma mistura de incredulidade e diversão na voz. Acontece com os melhores, brincou Felipe, aliviado por ela não parecer intimidada. Tive um dia estressante e decidi caminhar para clarear a mente. Dispensei meu motorista, o celular descarregou, começou a esfriar mais que o previsto e... Bem, você conhece o resto da história. E por que está interessado em almoçar com uma estudante de enfermagem que trabalha como garçonete? Perguntou Mariana diretamente, sua expressão agora mais séria. A pergunta pegou Felipe de surpresa. Estava acostumado a pessoas querendo algo dele, não questionando suas intenções. Porque você foi a primeira pessoa em muito tempo que me tratou como um ser humano comum, não como um cargo ou uma conta bancária, respondeu com sinceridade. E isso significou muito para mim. Mariana o estudou por um momento, como se avaliasse a verdade em suas palavras. Não sei nada sobre o mundo corporativo ou sobre ser CEO, disse finalmente, mas sei que todo mundo precisa de conexões reais, independentemente de quem seja. Felipe sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que havia perdido nos últimos anos, enquanto construía seu império. O tempo passou rápido demais. Logo Mariana consultou o relógio e percebeu que precisava voltar para as aulas da tarde. Preciso ir, disse levantando-se. Posso vê-la novamente? Perguntou Felipe. Talvez no seu próximo dia de folga? Domingo, respondeu Mariana. É meu único dia completamente livre. Domingo, então, confirmou Felipe sorrindo. O restante da semana transcorreu como uma tortura para Felipe. Reuniões intermináveis, ligações internacionais, decisões estratégicas que afetariam milhares de funcionários.
Tudo parecia irritantemente trivial comparado à expectativa de domingo. Na sexta-feira, durante uma videoconferência com executivos da filial europeia, Rodrigo Moreira, seu CFO e amigo de longa data, percebeu sua distração. "O que está acontecendo com você?" perguntou diretamente após a reunião, quando estavam a sós no escritório de Felipe. "Nas últimas reuniões, parece que seu corpo está aqui, mas sua mente está a quilômetros de distância." Felipe considerou inventar uma desculpa, mas Rodrigo o conhecia bem demais. "Conheci alguém", admitiu finalmente. O rosto de Rodrigo se iluminou. "Finalmente. Quem é ela? Alguma executiva que conheceu no Fórum Econômico?" "Uma estudante de enfermagem. Trabalha como garçonete." A expressão de Rodrigo passou de surpresa para preocupação. "Você está brincando, certo?" "Por que estaria?" rebateu Felipe, irritado com a reação do amigo. Rodrigo sentou-se, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Felipe, você é um dos homens mais ricos do país. Já parou para pensar que ela pode estar interessada nisso?" Felipe sentiu o rosto esquentar. "Ela nem sabia quem eu era quando nos conhecemos. E agora sabe. Quantas vezes já vimos isso acontecer? Lembra da sua ex-esposa?" O comentário atingiu Felipe como um soco. Seu casamento com Cristina havia terminado após descobrir que ela o traía com um instrutor de tênis, enquanto gastava fortunas com o cartão que ele pagava. "Mariana é diferente", afirmou, com mais convicção do que realmente sentia. "Talvez seja", concedeu Rodrigo mais suave. "Só tenha cuidado, não quero vê-lo magoado novamente." No domingo pela manhã, Felipe estava inexplicavelmente nervoso. Havia planejado levar Mariana a um restaurante sofisticado, mas reconsiderou. Queria impressioná-la, mas também não queria que ela se sentisse desconfortável. Optou por algo mais simples. Buscaria Mariana em casa e a levaria ao Parque Ibirapuera, onde poderiam caminhar e conversar. Depois almoçariam em um restaurante italiano de classe média nas proximidades. Enquanto isso, no pequeno apartamento, Mariana enfrentava um dilema semelhante diante do guarda-roupa aberto. "Não acredito que vai sair com um CEO bilionário vestindo isso", comentou Juliana, observando a amiga experimentar um vestido simples de algodão florido. "Não estou saindo com um CEO bilionário", protestou Mariana. "Estou saindo com o Felipe, que por acaso é um dos homens mais ricos do Brasil", insistiu Juliana, mostrando na tela do celular uma matéria sobre as 50 personalidades mais influentes do mundo da tecnologia. Felipe aparecia na lista, com uma fortuna estimada em bilhões. Mariana sentou-se na cama, subitamente insegura. "O que estou fazendo, Ju? Nós somos de mundos completamente diferentes." "Olha", disse Juliana, sentando-se ao lado da prima, "não sei quais são as intenções dele, mas sei que você merece aproveitar esse dia. Vá, divirta-se, conheça-o melhor. Depois decide se vale a pena continuar." Às 10 em ponto, a campainha do apartamento tocou. Mariana respirou fundo e abriu a porta. Felipe estava lá, segurando um pequeno buquê de margaridas. Vestia jeans, camisa polo e tênis, propositalmente casual. "Espero não estar muito simples", comentou ele, percebendo a surpresa no olhar dela. Mariana sorriu, aliviada. "Está perfeito. Adoro margaridas, como soube." "Foi um palpite", respondeu Felipe, sem mencionar que havia pesquisado quais flores não pareceriam excessivamente caras ou ostentativas. O Parque Ibirapuera estava repleto de famílias e casais aproveitando o domingo ensolarado. Caminharam lado a lado, conversando sobre tudo e nada. Filmes favoritos, memórias de infância, sonhos para o futuro. "Sempre quis montar uma clínica comunitária", confessou Mariana, enquanto paravam para observar o lago. "Algo pequeno em um bairro periférico, onde pudesse realmente fazer diferença." "Por que escolheu enfermagem e não medicina?" perguntou Felipe, genuinamente curioso. "Enfermeiros passam mais tempo com os pacientes, conhecem suas histórias, estabelecem conexões reais", respondeu ela apaixonadamente. "Médicos diagnosticam e tratam. Enfermeiros cuidam." Felipe ficou tocado pela sinceridade dela. Por um momento, imaginou como seria direcionar seus recursos para algo tão significativo quanto o sonho de Mariana, em vez de apenas acumular mais riqueza. No restaurante italiano, escolheram uma mesa discreta ao fundo. O local era agradável, com toalhas quadriculadas e uma atmosfera familiar. Enquanto esperavam os pratos, Felipe notou um homem em outra mesa,
observando-os com atenção. O que foi? Perguntou Mariana, percebendo sua mudança de expressão. Antes que Felipe pudesse responder, o homem se aproximou da mesa. Felipe Mendonça? Desculpe a intromissão. Sou Rafael Campos, da revista Exame. Estamos fazendo uma matéria sobre executivos em seus momentos de lazer e... Não estou interessado, cortou Felipe friamente. Estou em um momento privado. O jornalista olhou para Mariana com interesse. E a senhorita é... Alguém que gostaria de almoçar em paz, respondeu Mariana, surpreendendo a si mesma com a firmeza. O jornalista se afastou, mas não antes de discretamente fotografar o casal com seu celular. Sinto muito por isso, disse Felipe constrangido. Isso acontece sempre? Perguntou Mariana. Não sempre, mas acontece, admitiu ele. Parte do pacote, infelizmente. O momento havia sido quebrado. Durante o resto do almoço, conversaram mais formalmente, como se um muro invisível tivesse se erguido entre eles. Felipe podia sentir Mariana retraída, talvez finalmente percebendo o que significava estar envolvida com alguém em sua posição. Na volta para casa, o silêncio no carro era quase palpável. Algo errado? Perguntou Felipe finalmente, estacionando em frente ao prédio dela. Mariana hesitou, escolhendo as palavras. Não sei se estou pronta para isso, Felipe. Sua vida é tão... exposta, tão diferente da minha. Felipe sentiu um aperto no peito. Entendo. Mas gostaria que me desse uma chance de mostrar que podemos fazer isso funcionar, apesar das diferenças. Mariana olhou para ele, seus olhos refletindo incerteza, mas também algo mais, talvez esperança. Tenho medo de me machucar, confessou. Ou pior, de ser apenas uma curiosidade passageira para você. Você não é uma curiosidade, Felipe assegurou, segurando suavemente suas mãos. Você é a pessoa mais autêntica que conheci em anos. E isso é raro no meu mundo, acredite. Mariana sorriu levemente. Vamos devagar, então, um passo de cada vez? Um passo de cada vez, concordou Felipe, sentindo o alívio percorrer seu corpo. Ao se despedirem com um beijo no rosto, nenhum dos dois percebeu que, na manhã seguinte, suas fotos estariam circulando nas redes sociais, com manchetes especulativas. CEO bilionário da Mendonça Enterprises. Tem novo romance? Quem é a misteriosa garota? A bolha de intimidade que haviam criado estava prestes a estourar, expondo seus mundos tão diferentes ao escrutínio público. Mariana acordou com o som incessante de notificações em seu celular. Ainda sonolenta, tateou o criado mudo até encontrar o aparelho. 6 chamadas perdidas de Juliana, dezenas de mensagens no WhatsApp e uma enxurrada de solicitações de amizade nas redes sociais. Confusa, abriu a primeira mensagem da prima. Mari, pelo amor de Deus, olha isso. O link anexado levava a um portal de fofocas de celebridades. O coração de Mariana quase parou ao ver a manchete. Romance improvável. CEO da Mendonça Enterprises. Aparece com garçonete em encontro romântico. Abaixo, uma foto dela e Felipe no restaurante italiano, aparentemente tirada pelo jornalista que os abordara. O artigo especulava sobre quem seria a misteriosa jovem que conquistara o bilionário mais cobiçado do mercado. Havia até uma foto dela saindo do cantinho da vila, provavelmente tirada por algum paparazzi que a seguira após a publicação da primeira imagem. Meu Deus, murmurou Mariana, sentindo uma onda de pânico. Seu telefone tocou novamente. Era Felipe. Mariana, você já viu os sites? Perguntou ele, sua voz tensa. Acabei de ver, respondeu ainda atordoada. Como conseguiram meu nome? Jornalistas são persistentes, explicou Felipe, suspirando. Sinto muito por isso. Não imaginei que fosse acontecer tão rápido. O que fazemos agora? Perguntou ela, tentando conter o tremor na voz. Por enquanto, nada. Minha equipe de comunicação vai emitir um comunicado pedindo respeito à privacidade. Com sorte, em alguns dias encontrarão outro assunto para explorar. Mas a sorte não estava ao lado deles. Quando Mariana chegou à universidade, percebeu os olhares e cochichos. Colegas com quem mal falava vinham perguntar como era namorar um bilionário. Professores que antes mal notavam sua presença, agora a cumprimentavam pelo nome. No restaurante, a situação era ainda pior. Clientes pediam para ser atendidos por ela especificamente, alguns chegando a pedir fotos.
Seu Antônio, inicialmente empolgado com a publicidade para o restaurante, logo percebeu o desconforto de Mariana. Se quiser alguns dias de folga, entendo perfeitamente, ofereceu o patrão preocupado. Mariana recusou. Precisava do dinheiro e não queria deixar os colegas sobrecarregados. Mas cada minuto no salão tornava-se uma provação. No terceiro dia após a exposição, ao sair do restaurante, encontrou 3 repórteres esperando. Tentou escapar pelos fundos, mas eles a seguiram, bombardeando-a com perguntas. É verdade que vocês se conheceram quando você deu seu casaco a ele? Quanto tempo estão juntos? Ele já apresentou você à família dele? Mariana correu até a estação de metrô mais próxima, sentindo os olhos marejados. No trem ligou para Felipe. Não aguento mais, confessou, a voz embargada. Isso não é o que eu quero para minha vida. Do outro lado da linha, Felipe sentiu o coração apertar. Podemos nos encontrar? Precisamos conversar pessoalmente. Combinaram de se encontrar no apartamento dele, o único lugar onde teriam privacidade. Quando o carro de Felipe estacionou na frente do luxuoso edifício no Jardim Europa, Mariana sentiu-se intimidada. O porteiro a cumprimentou respeitosamente, informado sobre sua chegada. O elevador privativo a levou diretamente à cobertura. O apartamento era espaçoso e elegantemente decorado, mas de forma minimalista, sem a ostentação que Mariana esperava. Felipe a recebeu na porta, o rosto marcado por preocupação. Este sou eu, disse ele, num gesto que abrangia o ambiente. Sem máscaras. Mariana caminhou pela sala de estar observando as paredes repletas de livros. Parou diante de uma fotografia. Um menino de cerca de 10 anos ao lado de uma mulher de expressão cansada, em frente a uma casa simples. Sou eu e minha mãe, explicou Felipe aproximando-se. Em Araçatuba, onde cresci. Mariana olhou para ele surpresa. Você não nasceu rico? Felipe sorriu tristemente. Longe disso, minha mãe era empregada doméstica, trabalhava para uma família que tinha uma pequena empresa de software. O filho mais velho me ensinou a programar quando eu tinha 12 anos. Sentaram-se no amplo sofá, enquanto Felipe contava sua história. As noites estudando programação em um computador doado, a bolsa para a Faculdade de Ciência da Computação, o primeiro aplicativo desenvolvido no quarto do alojamento estudantil, o crescimento meteórico da empresa que fundara. Entendo o que é lutar por algo, concluiu ele. E também entendo o que está passando agora com essa exposição. É sufocante. Mariana sentiu as lágrimas voltarem. Não sei se sou forte o bastante para isso, Felipe. Escolhi uma vida dedicada a cuidar dos outros, não a ser observada por estranhos. Felipe tomou suas mãos entre as dele. Posso afastar a imprensa, garantir sua privacidade. Tenho recursos para isso. Mas sempre haverá alguém querendo uma foto, uma história, um escândalo, respondeu Mariana, realista. Sempre serei a garçonete que conquistou o bilionário. É isso que me assusta. Perder quem eu sou. Felipe a entendia perfeitamente. Ele mesmo lutava diariamente para não se perder no personagem que criara. E se, começou ele, hesitante, e se nos dermos tempo, nos conhecermos melhor longe dos holofotes? Posso alugar uma casa no interior por alguns finais de semana, sem imprensa, sem expectativas. Mariana considerou a proposta. Havia algo naquele homem que a tocava profundamente, algo além do dinheiro e do status. Podemos tentar, concordou finalmente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. O pequeno chalé em Campos do Jordão, escondido entre pinheiros e com vista para as montanhas, era exatamente o refúgio que precisavam. Felipe havia alugado a propriedade por 1 mês, garantindo que poderiam ir sempre que Mariana tivesse um fim de semana livre. No primeiro final de semana juntos, a tensão das últimas semanas aos poucos se dissipou. Sem celulares, sem compromissos, sem olhares curiosos. Apenas 2 seres humanos se conhecendo verdadeiramente. Sentados na varanda de madeira, envoltos em mantas quentes diante da lareira externa, observavam as estrelas enquanto compartilhavam histórias de infância. Minha mãe morreu quando eu tinha 17, contou Felipe, sua voz suave na quietude da noite. Câncer. Não chegou a ver o começo da minha empresa. Sinto muito, disse Mariana, apertando suavemente sua mão. Tenho certeza que ela estaria orgulhosa. Às vezes me pergunto, refletiu ele, se ela estaria satisfeita com as escolhas que fiz. Construí um império, mas à custa de conexões reais. Até conhecer você.
Mariana sentiu o peso daquelas palavras. E seu pai? Nunca o conheci. Abandonou minha mãe quando ela estava grávida. Felipe fez uma pausa. E os seus pais? Estão em Ribeirão. Meu pai é mecânico, minha mãe é professora primária. Simples, trabalhadores, o sal da terra. Mariana sorriu com carinho. Eles quase tiveram um ataque quando viram minha foto nos sites. Precisei garantir que não estava sendo manipulada por um ricaço da capital. Felipe riu. E conseguiu convencê-los? Ainda estão desconfiados. Meu pai disse que quer conhecê-lo pessoalmente para analisar suas intenções. Seria uma honra, respondeu Felipe, surpreendendo-a. Faz muito tempo que não tenho uma família para visitar. Nos dias seguintes, caminharam por trilhas nas montanhas, cozinharam juntos, leram livros à luz da lareira. Felipe, acostumado a refeições em restaurantes estrelados, descobriu o prazer de descascar batatas ao lado de Mariana, enquanto ela preparava um ensopado com a receita da avó. Na última noite daquele primeiro final de semana, sentados no tapete da sala após o jantar, uma garrafa de vinho pela metade entre eles, Felipe fez a pergunta que o atormentava. Você acha que pode dar certo? Nós dois? Mariana contemplou a pergunta, o rosto iluminado pelo fogo da lareira. Quando te dei meu casaco naquela noite, não vi um CEO ou um bilionário. Vi um ser humano com frio. E é esse homem que estou conhecendo agora, não o Felipe Mendonça das revistas de negócios. E se os dois forem parte de mim? Questionou ele. O executivo implacável e o homem que se perdeu no ponto de ônibus? Todos temos múltiplas facetas, respondeu Mariana, sábia além de seus anos. A questão é, qual delas define quem você realmente é? Felipe refletiu sobre isso. Nos últimos anos deixei o trabalho me consumir. Depois do divórcio, era mais fácil me esconder atrás do CEO do que enfrentar o vazio. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Mas com você, sinto que posso ser apenas Felipe novamente. Mariana se aproximou, seus olhos fixos nos dele. É esse Felipe que estou conhecendo. E é por ele que estou me apaixonando. O beijo que compartilharam foi suave, uma promessa silenciosa de possibilidades. Nos meses seguintes, estabeleceram uma rotina. Durante a semana, mantinham contato por mensagens e ligações. Nos finais de semana que Mariana conseguia folgar, escapavam para o chalé. Gradualmente, ela foi descobrindo o homem por trás do título, e ele, reaprendendo a simplicidade dos prazeres cotidianos. Em um desses finais de semana, enquanto Mariana preparava o café da manhã, Felipe recebeu uma ligação urgente de Rodrigo. Apesar da promessa de desconectar-se, atendeu ao ver o número do CFO repetidas vezes. Precisamos de você em São Paulo imediatamente, disse Rodrigo, sua voz tensa. A Tech Global está tentando uma aquisição hostil. Estão conversando com nossos principais acionistas. Felipe olhou para Mariana, cantarolando na cozinha. Não posso voltar agora, Rodrigo. Estou no meio de algo importante. Felipe, é a empresa que você construiu do zero. Estamos falando de bilhões em jogo. Adia a reunião para segunda, respondeu Felipe, surpreendendo a si mesmo com a firmeza. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Ao desligar, percebeu que Mariana o observava da porta da cozinha. Problemas no trabalho? Perguntou ela, preocupada. Nada que não possa esperar até segunda, respondeu, indo até ela e beijando-a suavemente. Aprendi algo importante nesses meses. Existem coisas que o dinheiro não compra, como este momento, aqui e agora. Mariana sorriu, mas seus olhos revelavam preocupação. Não quero que sacrifique o que construiu por minha causa. Não estou sacrificando, respondeu Felipe, sincero. Estou encontrando o equilíbrio, algo que perdi há muito tempo. Naquela tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pela pequena cidade, Felipe tomou uma decisão que mudaria suas vidas. Parou diante de uma pequena loja de artesanato local e impulsivamente, comprou um anel simples feito de prata trançada por um artesão local. De volta ao chalé, enquanto o sol se punha atrás das montanhas pintando o céu de laranja e rosa, Felipe entregou a pequena caixa a Mariana. Não é um pedido de casamento, explicou, vendo a surpresa em seus olhos. Ainda é cedo para isso. É uma promessa. Mariana abriu a caixa, seus olhos marejando ao ver o delicado anel. Uma promessa de quê? Perguntou, sua voz quase um sussurro. De que?
Não importa o que aconteça quando voltarmos à realidade, continuaremos reais um para o outro. Sem máscaras, sem expectativas, apenas nós. Com lágrimas nos olhos, Mariana estendeu a mão esquerda. Felipe deslizou o anel em seu dedo. É mais valioso que qualquer diamante, disse ela, admirando como a prata brilhava à luz do pôr do sol, porque representa algo verdadeiro. Enquanto se abraçavam contemplando o horizonte tingido de dourado, ambos sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Teriam que enfrentar o mundo real, com todas as suas complicações, julgamentos e diferenças sociais. Mas naquele momento, no pequeno chalé entre as montanhas, tinham encontrado algo precioso, uma conexão autêntica, nascida de um simples gesto de bondade em uma noite fria. O casaco emprestado a um estranho havia se transformado em um abrigo para ambos, um refúgio contra a solidão que haviam carregado por tanto tempo, cada um à sua maneira. A paz do refúgio em Campos do Jordão era como um sonho do qual precisavam despertar. Na segunda-feira, Felipe enfrentou a crise na Mendonça Enterprises, usando todas suas habilidades de negociação para neutralizar a tentativa de aquisição hostil. Mariana retornou à rotina de estudos e trabalho, o delicado anel de prata como o único vestígio tangível daquele final de semana perfeito. As semanas seguintes testaram a promessa que haviam feito. O escândalo inicial sobre seu relacionamento havia diminuído, mas não desaparecido completamente. Ocasionalmente, Mariana ainda era reconhecida no restaurante ou na universidade, mas aprendera a lidar melhor com a situação. Em uma quarta-feira particularmente cansativa, após um longo dia de estágio no hospital, seguido por um turno no restaurante, Mariana foi surpreendida por seu Antônio. "Acho que você vai querer ver isso", disse ele, entregando-lhe um jornal. Na seção de economia, uma nota discreta. CEO da Mendonça Enterprises anuncia afastamento temporário para questões pessoais. Segundo a reportagem, Felipe delegaria parte de suas funções ao conselho por 3 meses, mantendo-se apenas nas decisões estratégicas. Confusa, Mariana tentou ligar para Felipe, mas só conseguiu falar com ele horas depois, quando já estava em casa. "Por que não me contou?", perguntou assim que ele atendeu. "Queria fazer uma surpresa", respondeu Felipe, a voz cansada, mas feliz. "Percebi que estava perdendo o equilíbrio de novo, deixando o trabalho consumir tudo. Então tomei uma decisão. 3 meses é muito tempo para se afastar. Vai realmente funcionar? Tenho uma equipe competente", explicou ele. "E mais importante, tenho um projeto para esses 3 meses que quero compartilhar com você. Podemos nos encontrar amanhã." Na noite seguinte, em um café discreto no bairro da Liberdade, Felipe expôs sua ideia. Usaria o tempo de afastamento para ajudar Mariana a realizar seu sonho. "Quero financiar sua clínica comunitária", anunciou, os olhos brilhando de entusiasmo. "Não como presente, mas como investimento. Você será a proprietária e administradora com total autonomia. Posso usar meus contatos para acelerar a burocracia e minha experiência em gestão para ajudar a estruturar o projeto." Mariana ficou sem palavras. Era seu sonho mais profundo materializado de repente. "Não sei o que dizer", murmurou finalmente. "Diga que aceita", Felipe sorriu. "Quero fazer algo significativo, algo que realmente importa, e nada me parece mais importante que o seu sonho." "Mas por quê?", perguntou Mariana, ainda processando a proposta. "Porque você me lembrou de quem eu era antes do dinheiro e do poder", respondeu Felipe com simplicidade. "Um rapaz do interior com sonhos maiores que sua conta bancária. Você me deu muito mais que um casaco naquela noite fria, Mariana. Me deu a chance de redescobrir meu propósito." Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. A proposta de Felipe era tentadora, mas trazia questões complexas. Não queria ser vista como alguém que estava com ele por interesse. Ao mesmo tempo, a oportunidade de realizar seu sonho, de ajudar uma comunidade carente, era poderosa demais para ignorar. Pela manhã, após uma conversa franca com Juliana, tomou sua decisão. Ligou para Felipe. "Aceito sua proposta, mas com uma condição", disse firmemente. "Quero que seja um empréstimo, não um presente. Pagarei cada centavo, mesmo que leve anos." Felipe sorriu do outro lado da linha, admirando sua integridade. "Aceito sua condição. E já sei onde podemos começar. Jardim Ângela, na Zona Sul. É uma área carente de serviços de saúde,
com uma população principalmente de baixa renda. 2 semanas depois, Mariana e Felipe visitavam imóveis para a futura clínica. Encontraram um espaço ideal, uma antiga casa adaptada, com espaço suficiente para salas de consulta, pequenos procedimentos e uma área para programas educativos. Enquanto percorriam o local vazio, planejando onde cada setor ficaria, Mariana sentiu uma certeza crescer em seu peito. Estavam construindo algo real, juntos. Precisaremos de enfermeiros, alguns médicos voluntários, equipamentos básicos, enumerava ela, os olhos brilhando ao visualizar o projeto ganhando vida. E um nome, lembrou Felipe sorrindo. Toda grande ideia precisa de um nome impactante. Mariana pensou por um momento, olhando pela janela o bairro simples ao redor. Que tal o projeto Abrigo, para lembrar como tudo começou? Felipe sentiu um nó na garganta, emocionado com a simbologia. É perfeito. Nas semanas seguintes, mergulharam no projeto. Felipe usou seus contatos para agilizar licenças e alvarás, enquanto Mariana recrutava colegas da faculdade e profissionais dispostos a dedicar algumas horas por semana. Juntos, selecionaram equipamentos, organizaram o espaço e estabeleceram protocolos. Quando não estavam trabalhando na clínica, aproveitavam para conhecer melhor as famílias um do outro. Felipe finalmente conheceu os pais de Mariana, seu Jorge e Dona Helena, que vieram de Ribeirão Preto para um jantar. Inicialmente desconfiado, seu Jorge foi aos poucos se rendendo ao perceber a sinceridade nos olhos do homem que conquistara sua filha. O senhor construiu um império do nada, comentou durante o jantar. Isso mostra caráter. Construí um império, mas quase perdi minha humanidade no processo, respondeu Felipe honestamente. Sua filha me ajudou a recuperá-la. 2 meses depois do início das obras, o projeto Abrigo estava pronto para a inauguração. O pequeno evento reuniu moradores locais, profissionais de saúde voluntários, alguns professores da faculdade de Mariana e, discretamente, executivos da Mendonça Enterprises. Vendo Mariana cortar a fita inaugural, usando um jaleco branco com o logo do projeto Abrigo bordado no bolso, Felipe sentiu uma felicidade que nenhuma conquista corporativa jamais proporcionara. 6 meses após a inauguração do projeto Abrigo, a pequena clínica já havia se tornado referência no bairro. Atendia cerca de 50 pacientes por dia, oferecia programas de educação em saúde para gestantes e idosos e começava a atrair a atenção da mídia especializada. Mariana dividia seu tempo entre a clínica, agora como enfermeira formada, e seu mestrado em saúde pública. Não trabalhava mais no restaurante, mas fazia questão de visitar seu Antônio regularmente. Felipe havia retomado suas funções na Mendonça Enterprises, mas com uma nova abordagem. Delegava mais, trabalhava horários razoáveis e dedicava pelo menos 2 dias por semana ao projeto Abrigo, onde ajudava na administração e, ocasionalmente, carregava caixas ou consertava equipamentos. Era uma tarde de sexta-feira, quando Mariana recebeu uma ligação inesperada. Senhorita Silva, aqui é da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaríamos de agendar uma visita ao projeto Abrigo na próxima semana. Estamos interessados em conhecer mais sobre o modelo de atendimento de vocês. Após desligar, Mariana correu para contar a Felipe, que estava na sala administrativa, organizando doações de medicamentos. A prefeitura quer conhecer o projeto, anunciou empolgada. Disseram que estão pensando em implementar clínicas similares em outros bairros periféricos. Felipe a abraçou, compartilhando sua alegria. Está vendo? Você está realmente fazendo a diferença que sonhava. Na semana seguinte, a visita dos representantes da prefeitura foi um sucesso. Impressionados com a eficiência e o impacto comunitário do projeto, propuseram uma parceria. A prefeitura replicaria o modelo em outros bairros, com Mariana como consultora. À noite, celebrando a notícia em um pequeno restaurante próximo à clínica, Felipe observava Mariana falar animadamente sobre as possibilidades da expansão. Seu rosto iluminado pela paixão pelo trabalho era a visão mais bela que poderia imaginar. Jamais pensei que aquela noite no ponto de ônibus me traria até aqui, comentou, segurando a mão dela sobre a mesa. Você mudou minha vida, Mariana. Mudamos a vida um do outro, corrigiu ela sorrindo. Encontrei não apenas um companheiro,
mas alguém que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava totalmente. O anel de prata ainda brilhava em seu dedo, um lembrete constante da promessa que haviam feito. Tenho pensado muito ultimamente, disse Felipe subitamente sério, sobre o futuro. Mariana sentiu o coração acelerar. E nunca imaginei que diria isso novamente, depois do meu divórcio, mas ele respirou fundo. Quero construir uma família com você, Mariana. Não agora, talvez nem no próximo ano, mas quero que saiba que esse é meu desejo. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Também quero isso. Uma família nossa. Já somos uma família. Ele sorriu, apertando sua mão. E isso é apenas o começo. 2 anos se passaram desde aquela conversa. O projeto Abrigo havia se expandido para 3 unidades em diferentes bairros periféricos de São Paulo. Mariana, agora com seu mestrado concluído, dividia-se entre a coordenação do projeto e aulas que ministrava na faculdade de enfermagem. Felipe continuava como CEO da Mendonça Enterprises, mas havia reestruturado a empresa para trabalhar menos horas. Juntos, criaram uma fundação para financiar projetos sociais na área da saúde, usando parte dos lucros da companhia. Moravam juntos em um apartamento confortável, mas não excessivamente luxuoso no bairro de Pinheiros, um meio-termo entre os mundos de ambos. Nos finais de semana, ainda escapavam ocasionalmente para o chalé em Campos do Jordão, seu refúgio particular. Em uma tarde de domingo, caminhando pelo Parque Ibirapuera, o mesmo parque onde tiveram seu primeiro encontro oficial, Felipe parou diante do lago. Lembra quando nos sentamos naquele banco há quase 3 anos? Perguntou apontando para um banco de madeira à beira da água. Como poderia esquecer? Sorriu Mariana. Foi nosso primeiro encontro oficial. Felipe a conduziu até o banco e, para surpresa de Mariana, ajoelhou-se diante dela. Naquele dia começamos a construir algo juntos, mesmo sem saber. Hoje quero oficializar o que já sabemos há muito tempo. Tirou do bolso uma pequena caixa. Mariana Silva, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Dentro da caixa não havia um anel de diamantes caríssimo como seria de se esperar. Em vez disso, estava o mesmo anel de prata trançada, agora acompanhado de uma delicada aliança do mesmo material. Sei que poderia comprar o anel mais caro do mundo, explicou Felipe, vendo a surpresa nos olhos dela, mas nenhum teria o valor deste que carrega nossa promessa. Com lágrimas nos olhos, Mariana estendeu a mão. Sim, aceito. 1000 vezes sim. Enquanto se beijavam sob o sol de outono que dourava as folhas ao redor, ambos refletiam silenciosamente sobre a jornada que os trouxera até ali. Uma jornada iniciada com um simples ato de bondade em uma noite fria. Um casaco oferecido sem segunda intenção. Um gesto que revelara o verdadeiro valor de cada um. Naquele ponto de ônibus, anos atrás, não era apenas um homem que tremia de frio, mas também uma alma que havia esquecido o calor das conexões humanas genuínas. E não era apenas um casaco que Mariana oferecera, mas a chance de redescobrir o que realmente importava. O casamento seria simples, com familiares e amigos próximos. Não haveria extravagâncias ou ostentação, apenas a celebração sincera de 2 pessoas que, vindas de mundos aparentemente incompatíveis, descobriram juntas o verdadeiro significado de riqueza. E nos anos que se seguiriam, enquanto construíam sua família e expandiam o alcance de seus projetos sociais, Felipe e Mariana nunca esqueceriam a lição mais valiosa que haviam aprendido: que o maior tesouro não está na conta bancária, nos títulos ou no poder, mas na capacidade de enxergar o ser humano por trás das aparências e estender a mão, ou o casaco, quando o outro mais precisa.